A Só Bicicletas é uma empresa nacional que atua no ramo de produção de bicicletas. A empresa acaba de lançar dois novos modelos de bicicletas infantis. Um bicicleta masculino e um feminino, né? Um para menino e outro para menina, que está fazendo o maior sucesso entre a garotada. O sucesso dos novos modelos é tanto que tudo que for produzido será vendido. E o departamento de marketing recomenda que sejam produzidos pelo menos 250 bicicletas de cada modelo, né? O lucro unitário da produção e na venda da bicicleta feminina é de R$ 50 e da bicicleta masculina de R$ 30. E na bicicleta feminina, R$ 30. A empresa conta para a produção desses dois novos modelos com 200 trabalhadores no departamento de fabricação e 100 trabalhadores no departamento de montagem. A empresa trabalha em 3 turnos e cada funcionário trabalha 8 horas por dia. O modelo feminino necessita de 4 horas de mão de obra no departamento de fabricação e de 2 horas no departamento de montagem. O modelo masculino necessita de 4 horas de mão de obra no departamento de fabricação e 1 hora no departamento de montagem. Formule o modelo da empresa Só Bicicletas e forme o plano de produção diário que venha maximizar seu lucro. Então, aqui eu já fiz aquela parte da modelagem, né? Adiantei. Eu disse que X1 seria o número de bicicletas femininas, X2 o número de bicicletas masculinas. A função objetivo, 50x1, né? R$ 50 para cada X1, para cada bicicleta feminina, e R$ 30 para cada X2, para cada bicicleta masculina. Fiz o cálculo da mão de obra, né, dos 200 funcionários, trabalhando 8 horas aqui por dia, deu 4.800 horas no setor de fabricação e 2.400 horas no setor de montagem. E disse aqui, ó, 4 horas para a bicicleta feminina, 4 horas para a bicicleta masculina, tem que resultar num valor menor ou igual a 4.800 horas. No setor de montagem, 2 horas para a bicicleta feminina, 1 hora para a bicicleta masculina, resultando em uma quantidade de horas utilizadas menor ou igual a 2.400 horas. Duas restrições, né, duas exigibilidades de mercado, que dizem que não deve ser produzido, em hipótese nenhuma, menos que 250 bicicletas de cada, né? Então, X1 e X2 maior ou igual a 250. E beleza, ó, vim para aqui, vim para o Excel. Tá vendo que eu transcrevi, né? Eu tirei um print aqui para facilitar. Transcrevi toda a questão, que ela já tá os resultados, né? O X1, X2, 50, 30, 4, 4, 2 e 1. As demandas aqui maior que 250, né? E maior que zero, não negatividade. A gente pode até excluir isso aqui, mas só para constar. Então, rodei o solver. Depois que eu rodei o solver, ele disse o seguinte, ó, em amarelo, né, vai estar aqui as respostas que o solver nos traz. Deve-se produzir 950 bicicletas femininas e 250 bicicletas masculinas, tá? Vai gerar um lucro aí diário de R$ 55 mil, certo? Sendo que, ó, eles aqui, ó, 4.800 horas disponíveis, ele usou 4.800 no setor de fabricação, de 2.400 no setor de montagem, ele usou 2.150, e aqui as quantidades produzidas de feminina e masculina, né, 950 e 250, que deveriam ser maior ou igual a 250. Vamos lá. Depois disso aqui, vai gerar para a gente isso aqui, né, ó, relatório resposta, relatório de sensibilidade, tá aqui, tá? E o relatório de limites, que esse último aqui eu não vou nem trabalhar, tá? Vou trabalhar só com esses dois aqui primeiros, que é o suficiente, certo? O que vocês estão vendo aqui, certo? Já está lá no Excel, no arquivo em Excel que eu mandei para vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só falar. Mas vamos lá, vamos compreender o que significa cada um desses relatórios. Deixa eu ver se eu botando ele aqui em cima fica melhor de visualizar. Deixa eu botar ele aqui. Opa. Deixa eu reorganizar isso aqui. Relatório de resposta. Esse é o relatório de resposta gerado lá pelo solver, né? Então, vamos lá.
Aqui eu marquei em amarelo, né? Lá na planilha está marcado em amarelo. Quem vai ser quem, certo? Então, vamos lá. R$ 55.000, valor da função objetivo. O que é isso? É o lucro, né? É o melhor resultado possível para os dados e situações apresentadas, certo? Células variáveis, né? Valor das variáveis, as quantidades que devem ser produzidas, 950 e 250, tá? Aqui a gente tem, na sequência, você tá vendo, vai aparecer exatamente igual isso aqui, tá? Na sequência, na terceira tabelazinha, a gente tem o valor das variáveis de folga ou excedente. Como assim? O que vai acontecer? Vocês percebem? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de visualizar. Na variável mão de obra de fabricação, ele disse 4.800 horas, né? Menor ou igual, né? A gente já sabia. Agrupar, zero. Resumindo, significa que ele utilizou toda a mão de obra de fabricação. Se aqui está zerado, é porque ele atendeu exatamente o que exigia, né? O que tinha disponível, digamos assim, certo? Lembrando, vocês percebem que aqui nesses dois primeiros é sinal de I menor ou igual e os dois maior ou igual. É devido àquelas restrições que a gente lançou, tá? Quando é menor ou igual, muita atenção nisso. Quando é menor ou igual e ele está zerado, significa que ele utilizou todos os recursos. No caso aqui, as 4.800 horas no setor de fabricação. No setor de montagem, ele diz o seguinte, ó, eu utilizei 2.150 horas. Sem agrupar, significa que houve uma folga, né? Que houve uma sobra, digamos assim, tá? Que houve um excedente, digamos assim. Pode ser também, ó, folga ou excedente, né? Em relação à quantidade de mão de obra do setor de montagem. Houve aqui uma folga, né? Ou um excedente de 250 horas. Então, assim, existem várias formas de trabalhar essa informação, tá? Depende muito de como você gosta de tratar, né, o seu nível, o seu senso crítico em relação à gestão de um negócio. Porque, por exemplo, se a gente tem um setor de fabricação que por dia, vamos fazer um cálculo aqui, só para a gente entender o impacto disso, tá? Por dia a gente tem 250 horas sobrando num setor de montagem. 250 horas sobrando, eu vou dividir aqui por 8, né? Vai dar 31. Significa o quê? Que 31 funcionários dessa empresa não precisam estar nesse setor. Eles estão, vou usar como, né, o termo mais show, né? Eles estão boiando, eles estão improdutivos. Então, imagine o custo para uma empresa de 31 funcionários sem estar trabalhando. Por dia, ele está perdendo aqui 250 horas no setor de montagem. No enunciado, ele diz aqui quantos funcionários eram. Deixa eu conferir. Aqui, ó, 100 funcionários. Dos 100 funcionários que ele tem no setor de montagem, 31 não estão trabalhando, né? Ou, digamos assim, estão sendo improdutivos, né? É um departamento que está sendo integralmente improdutivo, tá? Então, se eu utilizo, né? Ele diz aqui, ó, se eu utilizo no departamento de montagem 2 horas para o setor de bicicleta feminina e 1 hora para bicicleta masculina, para a quantidade de bicicletas que eu vou produzir nesse dia, né? 950 feminina e 250 masculina, tá? Ainda assim estão sobrando 250 horas. Então, não justifica, né? Isso aqui é uma perda financeira, isso aqui é um prejuízo para a empresa ter, por exemplo, uma ineficiência de 31 funcionários, né? Ou, né, também não quer dizer que seja uma ineficiência, né, digamos assim, ou que eles não estão alocados corretamente, ou que eles não estão produzindo uma linha de produção adequada, mas resumindo, está sobrando. Existem 250 horas sobrando nesse departamento. Você tem que analisar isso, como tem que criar um senso crítico em relação a isso, tá? Então, e por último, ele vai falar aqui nesses dois, ó, que era maior ou igual a 250, né? Que ele diz o seguinte, ó, o Solver mandou produzir 950 da X1, da bicicleta feminina, e 250 da bicicleta masculina. Aí ele vai dizer aqui, ó,
O produto, agora eu vou mais uma vez exigir do senso crítico de vocês. Se o solver, você disse ao solver o seguinte, você deu ao solver a seguinte missão, ó. Eu tenho que produzir, pensem bem comigo, isso aqui é muito importante, tá? Essa opção aqui. Pensem bem. Você tem que produzir 250 bicicletas no mínimo de cada. Aí o solver olha para você e faz assim, ó, vou fazer o seguinte. Você vai produzir só as 250 masculinas que você me exigiu e além do que você me exigiu da feminina, você vai produzir mais 700. Então, indo para 950. Isso é o que o solver lhe conta, a mensagem que o solver lhe dá nesse momento. Aí eu lhe pergunto, aos olhos do solver e aos seus olhos, nesse instante aí, quando o solver manda produzir mais de bicicleta feminina e só produzir o mínimo exigido da masculina, qual desses dois produtos ele está dizendo que é mais interessante para a empresa produzir? A bicicleta feminina ou a bicicleta masculina? A bicicleta feminina, obviamente, né? É meio que indiscutível. Se era para produzir no mínimo 250 de cada e ele manda produzir só o que ele foi obrigado a produzir de uma e estoura na produção da outra, ele indiscutivelmente está passando a mensagem que a bicicleta, produzir a bicicleta feminina é financeiramente mais interessante, é mais rentável, é mais adequado para o negócio, para o mix de produção. Então, nesse momento, você já sente que o Excel olhou para você, o solver olhou para você e fez, ó, essa bicicleta aqui vai dar mais lucro, é mais interessante, né? Vai ter uma rentabilidade melhor, entendeu? Mas vamos lá. Tudo isso que eu falei aqui está também dito aqui na sequência, tá? Está dito aqui na sequência detalhadamente, ó. Os dados relativos aos valores das variáveis de decisão e função objetivo na solução ótima e as folgas ou excedentes de cada restrição, são mostrados no relatório de resposta do Excel. Tá. Para o exemplo, tem-se então que para a empresa obter um lucro diário de R$ 55.000, valor da função objetivo, né, que mostrei, ele deve produzir diariamente 950 bicicletas femininas e 250 bicicletas masculinas. Valor da variável da solução ótima. Está aqui, ó, 950 e 250. Também no relatório de resposta tem-se a informação a respeito das variáveis de folga de cada restrição, denominada pelo Excel de transigência, né? Mas tranquilo. Quando tem-se, muita atenção nisso aqui, é o que eu estava falando. Quando tem-se uma restrição, o que é restrição, pessoal? É essas 4 linhas aqui que você lançou lá do outro lado na planilhazinha, que agora apareceu aqui, né? As 4 restrições. Uma restrição do tipo menor ou igual, como essas duas primeiras, chama-se o valor de transigência. Quem é o valor de transigência? Está vendo aqui o nome transigência? Os resultadozinhos aqui no final. Chama-se o valor de transigência de folga. E este valor significará o quanto de recurso deixou de ser utilizado na solução ótima. Como eu disse na explicação, essas 250 horas do setor de montagem não foram utilizadas. Estão sobrando, né? Então, é perda, é prejuízo, não é interessante para a empresa. Está afogado, né, o setor. No próximo, ele diz aqui o seguinte: quando tem-se uma restrição do tipo maior ou igual, chama-se o valor de transigência de excedente. E este valor significará que na solução ótima, o limite mínimo imposto pelo maior ou igual foi ultrapassado. Então, como eu disse, o valor mínimo era 250 e ele foi ultrapassado em 700, pois a quantidade de bicicletas femininas sugeridas para a produção foi de 950 unidades, tá? No exemplo, ele diz, ó, percebe-se uma folga de 250 horas do setor de montagem e um excedente de 700 unidades produzidas da bicicleta feminina. Aqui, pessoal, ele cita com detalhamento, digamos assim, como, como as informações... Deixa eu só ajeitar isso aqui.
como as informações estão sendo visualizadas, certo? Dentro do primeiro relatório, né? O relatório de resposta. Então, aqui, ó, se eu lhe pedir, pessoal, elaborem um relatório utilizando as informações presentes no relatório de resposta. O que que você pode falar de uma forma resumida? A lucratividade que o negócio vai apresentar, os valores sugeridos como solução ótima, as quantidades que devem ser produzidas, e citar se existe folga ou excedente nas restrições. Então, aqui, ó, se eu fosse escrever um relatório, eu deixei marcado em vermelho o mínimo que vocês poderiam e deveriam e devem, né, escrever sobre isso aqui. Olha o que ele fala. Imagina como um relatório, né? Esquece essa parte aqui, eu vou até tirar de vermelho, só para a gente assimilar só o que. Ó. Para a empresa, já pode, não tem problema. Para a empresa obter um lucro diário de 55 mil reais, aqui está em parênteses só para explicar a vocês, tá? Mas nem precisa. Para a empresa obter um lucro diário de 55 mil reais, ela deve produzir diariamente 950 bicicletas femininas e 250 bicicletas masculinas. Ponto. Tá? Eu vou até tirar aqui, eu vou botar em preto. Só para deixar o que seria o mínimo de uma inscrita, certo? Deixa eu tirar essa aqui. Percebe-se uma folga de 250 horas no setor de montagem e um excedente de 700 unidades produzidas da bicicleta feminina. Eu entenderia isso aí, mas eu particularmente, né, um conselho que eu dou a vocês, quanto mais vocês citarem cada item, mais completo fica. Por exemplo, ele não cita a mão de obra de fabricação e não cita a quantidade de itens produzidos na bicicleta masculina. Então, a gente poderia acrescentar aqui, ó. Foram utilizadas todas as 4.800 horas no setor de fabricação. Né? Se quiser assim, não havendo assim nenhuma folga. Né? Mas aqui eu já entenderia. Bom, explicou uma coisa. Né? Contou uma história aí bonitinha. Foi sugerido a produção de 250 bicicletas masculinas, sendo o mínimo exigido ao solver, não havendo excedentes. Pode citar, não havendo excedentes. Então, aqui, nesse momento, você vê que de vermelho, né, ficou aqui citado em vermelho, todas as informações importantes. Ó, valor da função objetivo, valor das variáveis, valores de folga ou excedente. Então, isso aqui é o mínimo que você teria que escrever em um relatório sobre essa empresa, onde esteja sendo analisado, por enquanto, apenas o relatório de resposta. Tá? Vocês conseguiram entender, pessoal, de onde vem e o que é cada informação? Tá dando para visualizar de onde está vindo cada número, cada fala, cada detalhe? Tranquilo, né? Ótimo. Perfeito, então. Qual é a dificuldade que vocês vão ter aqui? Criar, se acostumar com a prática da escrita, né? Um relatório bem apresentável, digamos assim, ok? Vamos para o segundo relatório, né? Que é gerado aí o segundo relatório que é gerado pelo Solver, né? O segundo ele vai dizer que é o relatório de sensibilidade. Deixa eu trazer, esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Na verdade é o que tem o segredo da coisa tá aqui, tá? Então vamos entender o que é o relatório de sensibilidade. No relatório de sensibilidade,
tem-se informação sobre o valor final de cada variável, cada restrição, bem como os custos reduzidos e o preço sombra de cada restrição. Vou explicar o que é cada falinha dessa daqui, tá? Vamos lá. Ó. Lá na imagem, eu dividi em 4 cores para facilitar a nossa tabela, certo? Você vê que aqui ó, é fácil entender, tá? Ele diz aqui o seguinte. Ideal X1 é o quê? Ideal de bicicletas mais femininas. Valor final, 950. Ideal de bicicletas masculinas, valor final para bicicleta masculina, 250. Ok? Aqui embaixo, ó, restrição, mão de obra de fabricação, 4.800 foram utilizados. Mão de obra de montagem foi utilizado 2.150. X1 950. Ele repetiu tudo que já tinha lá na página passada, né, no relatório passado. Agora começa as análises. Ele vai dizer aqui o primeiro, custo reduzido. Está marcado aqui em amarelo, aqui, ó, essa colunazinha aqui, reduzido custo, está zero e está zero. Olha o que ele diz aqui, ó, é um número associado a cada variável na solução ótima, que significa o quanto piora o valor da função objetivo. Vamos compreender aqui na fala dele aqui, ó. Olha o que ele diz. Na verdade, a mesma coisa, só resumir, né? Ó, é um número associado a cada variável na solução ótima, que significa o quanto piora, tal, para que a unidade do administrador impor a mais no valor da variável. Vamos lá. A solução ótima é dada pelo algoritmo e qualquer alteração nessa solução ótima implicará em perdas do valor da função objetivo. Detalhando o exemplo aqui, ó. Como pode ser observado, cada variável aprende um custo reduzido de zero. O que significa? Este valor indica que o resultado para o valor da função objetivo não cairá em nada, né, se for acrescentada uma unidade no valor da variável. Ou seja, se x1, ao invés de ser 950, for 951, né, perdão, se for 951 e não 950, o valor da função objetivo não cairá dos 55 mil reais atual. O mesmo acontece com x2, pois esta variável também apresenta um custo reduzido igual a zero. Ou seja, se x2 for igual a 251 ao invés de 250, o valor da função objetivo permanecerá inalterado. Então, vamos parar para conversar sobre isso aqui. Vão existir algumas situações, pessoal, que esse custo reduzido, por exemplo, apresentou aqui 10. Né? Tem aqui, vamos supor, 10 reais. Tem 10 reais aí, 10. O que isso vai significar? Que produzir um item de X1 vai gerar uma redução na função objetivo, né? No resultado final, na lucratividade desta operação. É raro acontecer, tá? Geralmente isso só acontece quando são produtos que estão perdendo valor em sua produção. São produtos que não conseguem deixar um lucro na sua produtividade, tá? Nos exemplos que a gente trabalhou, a gente não encontrou produtos que deixassem prejuízo, né? Então, eu acredito que, tenho quase certeza que só tem um caso da Gento E2 que vai aparecer algum valor aí, tá? Então, é bem raro, a maioria vai aparecer valor zerado, tá? Quando isso aí aparecer valor zerado, você não precisa falar no relatório, como eu marquei aqui. Você vê que eu marquei de vermelho para vocês entenderem a essência do que é o custo reduzido. Mas como eu e você já sabemos o que é o custo reduzido, que é reduzir o valor da função objetivo caso exista um aumento no valor da variável apresentada, se não vai ter nenhum impacto, se é zero, não precisa falar. Você só vai me falar alguma coisa no relatório sobre essa partezinha aqui amarela do custo reduzido, né? Essa coluna aqui, caso tenha algum valor. Não apareceu nada, não fala nada. Belezinha? Mas deu para entender, né? Custo reduzido é o quê? O quanto sua função objetivo terá seu valor reduzido para cada unidade acrescentada na variável, na quantidade da variável sugerida, né? Que é a solução ótima, digamos assim, certo?
Vamos lá. O próximo é preço sombra. Ainda em relação ao relatório de sensibilidade, tem-se um preço sombra associado a cada restrição. Onde é que está? Quem é o preço sombra? Tá vendo que o preço sombra eu marquei de verde, né? Ó, tá vendo que eu marquei ele aqui de verde? São essas informações aqui, tá? Então vamos lá. Esta parte do relatório é de grande relevância, que na minha opinião, pessoal, é a maior relevância dentro desse relatório. Dos três relatórios é isso aí agora, tá? De grande relevância para o administrador da empresa, pois fornece informações econômicas importantes a respeito dos recursos da empresa, que podem ser utilizados no processo de tomada de decisão, certo? Em um modelo de programação linear, existe sempre uma variável associada a cada restrição que nos informa a taxa de mudança no valor da função objetivo por unidade de acréscimo no valor no lado direito de cada restrição. RHS. O que é RHS? Essa coluna aqui, ó, tá? Já eu lhe mostro. Que na verdade é aquela que a gente viu, a gente trabalha o RHS aqui, ó. Tá vendo? É a restrição limitadora do nosso material, tá? Então vamos lá, voltando. Mudança nos valores do RHS conduzem um maior ou menor valor da função objetivo e, na maior parte das vezes, alteram a solução ótima. Esta variável é chamada de preço sombra. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu lhe pergunto: se houvessem mais horas no setor de fabricação, a lucratividade desse produto, o valor dessa função objetivo poderia mudar? Com certeza. Se houvesse menos horas, esse valor da função objetivo mudaria? Provavelmente. A gente teria que sair fazendo teste, mas provavelmente nas duas situações haveria um impacto no valor da função objetivo. Então, o RHS é o fator que geralmente a gente vai mexer e vai sentir, né, onde tem um impacto ou não na função objetivo. Ele vai falar aqui, ó. Ele vai. Poxa, eu pulei uma parte, foi? Ah, tá aqui. Tô arrodeando. Mas vamos lá. Preço sombra, ou também conhecido como preço dual. Nas nossas situações, ele citou aqui, ó. Preço sombra na mão de obra de fabricação, 12,50. Preço sombra na mão de obra de montagem, 0. Preço sombra na restrição de mercado da quantidade de bicicletas femininas produzidas. E preço sombra na quantidade de bicicletas masculinas produzidas, menos 20. Tá? Muito importante esses valores aqui. Vamos falar sobre eles agora. Bem detalhado, certo? Para a primeira restrição, relativa ao consumo de mão de obra no departamento de fabricação, o preço sombra é de 12,50. A gente viu agora isso lá, né? Esta restrição fixava o consumo de mão de obra neste departamento em 4.800 horas no máximo. Lembre-se que este recurso foi todo consumido na solução ótima, pois apresentou folga zero. Ele está citando aí a situação. Uma margem de lucro de 12,50 para este recurso significa que para cada hora a mais de mão de obra que a empresa puder obter para este departamento, o valor da função objetivo, que a gente sabe que é R$ 55.000, né, será acrescido em R$ 12,50. Então ele vai lá e cita um exemplo aqui, ó. Isto é, se a empresa puder dispor de mais 100 horas de mão de obra neste departamento, o valor do seu lucro passará, ao invés de ser 55 mil, né, vai ser o quê? 55 mil mais 100 vezes 12,50, né, que ele fala aí que é 12,50 por cada hora que eu acrescentar, que vai dar aqui 1.250, que somado a 55 mil, vai ser aqui 56.250. Então, vamos entender o que significa esses R$ 12,50. Aqui, quando ele cita aqui 12,50, ele deixa a seguinte mensagem, ó. Para cada hora que você contratar no setor de fabricação, seu lucro aumenta em R$ 12,50.
Professor, para que danado isso serve para mim? Vamos pensar junto? Imagina que ele recebeu uma encomenda, né, para produzir mais bicicletas da mão de obra, perdão, das bicicletas femininas. Aí ele vai pensar, rapaz, contratar um funcionário, eu acho que é muito. O pessoal lá do setor de montagem, não sei se consegue, não, vamos supor, né, que não consegue trabalhar aqui no setor de fabricação, porque uma das soluções que a gente pode dar ao final disso aqui é realocar uma parte da mão de obra do setor de montagem para o setor de fabricação. Só que eu não posso falar isso sem saber se o pessoal de montagem tem condições de atuar nas atividades do setor de fabricação. É loucura. Se for mão de obra especializada, nem se fala. Como é que eu vou botar um cara para fabricar uma coisa que ele monta, mas quem fabrica é uma atividade, quem monta é outra. Então, não quer dizer necessariamente que o pessoal do setor de montagem vai saber realizar as atividades do setor de fabricação. Então, vem a dúvida. Vou dar um exemplo aqui de solução. Eu preciso aqui de mais, sei lá, mais 40 horas. Será que vale a pena eu pagar hora extra para um funcionário meu para eu trabalhar aqui mais 40 horas? Ou vamos usar aqui o exemplo que ele deu, né? Mais 100 horas. Vou pegar aqui meus funcionários, vou pegar aqui 50 funcionários e vou pagar 2 horas extras a cada. Para eles tacarem o ferro aí e produzir e fabricar, perdão, mais bicicletas que estão sendo demandadas. Aí você vai para a ponta do lápis, né? Se, exemplo, essa hora extra que você for pagar for menor do que o custo, provavelmente vai valer a pena. Você vai ter uma lucratividade maior, né? Mas aqui ele diz, o lucro que você vai ter na sua função objetiva, para cada hora que você acrescentar, é de R$ 12,50. No exemplo aqui que a gente calculou, né? Quando a gente fez aqui 12,50 vezes 100, isso aqui dá R$ 1.250. Será que os seus custos com essas 100 horas aqui ultrapassam esses R$ 1.250? Essa conta, só quem tem como fazer, né? É lá o responsável, vai depender do salário, né? De cada funcionário desse, vai depender quanto cada funcionário desse ganha, né? A gente não está aqui trabalhando com essa informação, mas dá para vocês entenderem que esses 12,50 aqui aumenta no lucro, mas a gente sabe que tem que ter um cuidado com as despesas associadas junto ao aumento, né, digamos assim, dessas horas, né? Então, muita atenção, muito cuidado nessas situações, ok? Que é só como a gente fala, é só uma sugestão, né? Vamos lá. Segunda restrição, o preço sombra informado é de zero, né? Aqui, ó, preço sombra do setor de montagem, zero. Ele fala aqui, por quê? Lembre que a folga desse recurso é de 250 horas. Então, fica claro que se já existe 250 horas sobrando desse recurso, em nada irá acrescentar o valor da minha função objetivo se o administrador puder contar com uma hora a mais neste departamento. É meio que óbvio, né, pessoal? Eu já fiz uma conta, né? Dividi 250 por 8, deu 31. Para que eu vou contratar mais gente, né, para o setor de montagem se já está boiando? Então, de nada agrega aumentar, né, nessas 2.400 horas aqui, de nada agrega aumentar a quantidade de funcionários no setor de montagem se lá já está sobrando, né? Não tem sentido. Terceira restrição. Tem-se o preço sombra a zero, né? Também. Lembre que esta não é mais uma restrição de recurso, e sim uma restrição de demanda. Muito cuidado nisso aqui, tá? Vai pesar muito. X1 maior ou igual a 250. Este preço significa que uma unidade de acréscimo no valor do RHS desta restrição
não irá aumentar e nem diminuir o valor da função objetivo. Então, o que acontece? Como aqui não é mais uma limitação de recursos, e sim uma exigência de mercado, uma exigência mercadológica, né, digamos assim, aumentar a quantidade de itens fabricados da bicicleta feminina não vai gerar um impacto, né, na função objetivo. Por quê? Porque é uma restrição de mercado. A gente já sabe que esse produto é melhor. Então, só gera a continuidade do ganho, né, desse material, digamos assim, desse produto, perdão. Por último, ele fala: observe no relatório que, para a quarta restrição, tem-se um preço sombra de menos R$ 20, né? Isso aqui é muito importante atentar para ele. Voltando à definição de preço sombra ou preço dual, tem-se que uma unidade de acréscimo na quarta restrição, x2 maior ou igual a 250, irá ocasionar uma redução de R$ 20 no valor do lucro da empresa. Isto é, irá diminuir o lucro. Por exemplo, se o empresário exigir que o mínimo de bicicletas masculinas produzidas pela empresa seja aumentado para 300 unidades, né? Ele vai sair 350, desculpa. Isso aqui. Aumentei em 100 aqui, ó. Né? Tá certo? Peraí, 20. Isso, agora tá certo. Seja aumentado para 350 unidades, o que irá acontecer? O lucro irá passar de R$ 55.000, né, que ele já tem aqui, que a gente já sabe que é o valor da função, para 55 mil mais. Só que agora a gente sabe que vai ser mais, né? Vai ser menos, porque é um resultado negativo, né? Menos 20 vezes 100 dá menos 2.000. Então vai ser o quê? 55 mil menos 2.000 igual a R$ 53.000. Nesse momento, fica mais do que perceptível que o produto bicicleta masculina, né, o X2, ele é um produto que não é interessante para a empresa. Ela está produzindo porque ela é obrigada a produzir. Ela está produzindo porque o mercado exigiu. Porque imagine aí, você produz bicicleta, aí você só produz feminina. Aí seu concorrente produz masculina e feminina. A gente sabe que existe demanda para os dois. Não quer dizer que porque a bicicleta feminina é melhor, que tem um lucro melhor para sua empresa, que você só vai produzir ela. E o nicho de mercado? Como é que fica o fator mercadológico nisso tudo? Ah, só vou produzir o que é bom? O que é, em tese, o que não é tão bom, eu não vou produzir? Não tem sentido, né? Então, nesse momento aqui, a gente entende que quando ele exigiu o mínimo de 250 de cada, é para poder atender as demandas dos clientes, né? Para atender a distribuição no mercado desse material. Não dá para produzir só o que você acha interessante. Fica bem claro que devem ser produzidos os dois. Porém, para provar isso, o Sorve vai lá e diz, ó, a gente pode até produzir mais bicicletas masculinas. Tranquilo. Se você der a ordem que ao invés de ser maior ou igual a 250, seja maior ou igual a 350, né, que a gente aumente em 100, a gente consegue. Mas qual é a problemática nisso? Cada bicicleta masculina que você mandar eu fazer, você deixa de ganhar R$ 20 nas bicicletas femininas, certo? Então, a gente pode pensar, poxa, é melhor eu produzir só bicicleta feminina e correr o risco de não de perder fatias do mercado, ou é o melhor eu produzir as duas e ter uma lucratividade menor? São coisas que são bem óbvias, né? Nem se precisa discutir muito. Então, é para isso que serve o preço sombra, tá? Esse verdinho aqui. Ele vai falar para você, ó, o quanto a função objetivo, né, que é a lucratividade, pode aumentar ou diminuir para cada unidade acrescentada do RHS. Quem é o RHS? O RHS é esse aqui, ó. Aqui, ó, que está à direita do sinal da igualdade aqui, né? Dos sinais de igualdade ou não. Ok? Então,
para cada unidade acrescentada lá, gera uma dor de cabeça ou um lucro, né? Nesse caso aqui tem um exemplo do setor de mão de obra de fabricação que diz que você vai ganhar R$ 12,50 para cada unidade que você aumentar lá, certo? Porém, vamos lá, né? Tava tudo muito bom para ser verdade, né? Tem alguns detalhes que a gente precisa aqui levar em consideração. Ó, porém, é importante observar que o valor dos preços sombra só serão válidos dentro de um certo intervalo de estabilidade explicitado ao lado. Opa, desculpa, perdão. Explicitado ao lado do mesmo relatório de lá. Desculpa. Vamos começar de novo para não me perder. Porém, é importante observar que os valores do preço sombra só serão válidos dentro de um certo intervalo de estabilidade explicitado ao lado do mesmo relatório de sensibilidade. Este intervalo será formado da seguinte maneira. Tem uma fórmulazinha aqui que eu botei, eu facilitei para vocês, tá? RHS atual menos permissível decréscimo. RHS atual mais permissível acréscimo. Eu vou explicar o que é cada um desses aqui agora, tá? Só decora essa fórmula que é para a gente saber como a gente vai estar montando aqui embaixo cada número, tá? Vamos lá. Vamos pegar o primeiro fator. Por exemplo, o valor de R$ 12,50 para o preço sombra da restrição de fabricação da mão de obra, né, do setor de fabricação, só é válido dentro de um certo intervalo. Ou seja, para a primeira restrição de R$ 12,50, é válido o seguinte intervalo. Vamos lá. A fórmula diz, ó, RHS atual. Quem é RHS atual, pessoal? RHS atual é que eu disse que estava à direita, né? Ó. Eu disse que estava à direita do sinal de igualdade aqui, né? No caso, o primeiro, né, é 4.800. Então, vamos lá. Que, na verdade, está até aqui, ó. Vamos facilitar a nossa vida? Está aqui, ó. Lateral RH. Só um minutinho, pessoal, que o notebook está descarregando. É rapidinho. Peraí. Só um segundo. Foi. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai perceber que aqui, ó, restrição lateral RH, 4.800. A fórmula diz o quê? A fórmula vai falar RHS atual, que a gente sabe que é 4.800, menos permissível decréscimo. Onde é que eu encontro esse permissível decréscimo? Vou lá no relatório. Oh, meu Deus, parei que meu mouse está dando bola aqui. A pilha. Menos permissível decréscimo. Deixa eu lhe mostrar onde é que aparece o permissível decréscimo agora. Tá vendo que aqui em cima, ó, tanto tem permissível acréscimo como permissível decréscimo? Pois é só substituir. Quem é o primeiro permissível decréscimo? 2.800. Então, vou colocar aqui, ó. RHS atual, 4.800, menos permissível decréscimo, 2.800. Ok? Aí ele bota aqui ponto e vírgula, né, na fórmula, que é para poder identificar o intervalo, né, ó. Mais uma vez, RHS atual. Quem é o RHS atual? 4.800. Permanece a linha que a gente está trabalhando aqui, né? Mais permissível acréscimo. Qual é o permissível acréscimo informado aqui na primeira restrição mão de obra de fabricação? 500. Então, vamos lá. Mais 500. Quando a gente faz esses cálculos, fica o quê? 4.800 menos 2.800 fica quem? 2.000. Símbolozinho aqui para marcar o intervalo, né? Ponto e vírgula.
4.800 mais 500, 5.300. O que que esse intervalo significa para a gente? Vamos lá. Hoje, nesse momento, a gente tem 4.800 horas, certo? Supondo que, em qualquer outro momento, ao invés de a gente ter 4.800 horas, a gente tenha entre 2.000 e 5.300 horas, esse valor de 12,50 permanece. Como assim, professor? Vamos lá. Imagina que você olha para o dono de uma empresa e diz o seguinte: ó, Major, deixa eu aparecer aqui. Ó, Major, é o seguinte: o seu setor de fabricação a gente está usando ele ao máximo, mas dá para ganhar dinheiro. Como é que a gente vai ganhar dinheiro? Fiz um cálculo aqui no Solver, a gente vai ganhar R$ 12,50 para cada hora que a gente conseguir aumentar as nossas 4.800 horas que a gente tem agora. Ah, então bota aí 1.000 horas. 1.000 horas vezes 12,50, eu vou aumentar aí R$ 12.500 de lucro da minha empresa. Não é assim. Para que não seja uma coisa desgovernada, como esse exemplo que eu citei aqui agora, o Solver diz, ó, esse valor permanece até um certo momento. Depois ele pode aumentar ou pode diminuir. Para descobrir isso, tem que rodar o Solver de novo. Tá? Teria que rodar o Solver novamente. Então, pensem junto comigo. O intervalo diz o quê? Ó? De 2.000 a 5.300. Hoje eu tenho quantas? Hoje eu tenho 4.800 horas. Não é verdade? Então, significa o quê? Que o máximo que eu consigo mensurar com precisão é o aumento de quantas horas? De 500 horas, né? De 4.800 para 5.300 são essas 500 horas aqui. Certo? Então, ele mostra esse intervalo porque supondo que amanhã, ao invés de você ter 4.800 horas, você tenha, sei lá, 2.100, esse valor de 12,50 vai permanecer como um valor que será atribuído a um ganho caso exista um investimento, né, um aumento na quantidade de mão de obra disponível no setor de fabricação. Ah, vamos supor que entrou de férias. Eu tenho aí, sei lá, 100 funcionários de férias. Ao invés de eu ter 4.800 horas, eu só tenho agora 2.400. Quando esses funcionários voltarem, qual vai ser o impacto financeiro que isso vai gerar? 2.400, as 2.400 horas, vezes 12,50. Pronto. Esse é o impacto financeiro positivo que será gerado pelo retorno dos funcionários que estão de férias. Então, hoje, se eu chegasse aqui e lhe perguntasse, ó, seguinte, enquanto você consegue me garantir que aumentando a minha atual disponibilidade de mão de obra de fabricação, eu tenho um lucro. Você vai dizer, nesse cenário, você tem que ser preciso, tá? Nesse cenário, eu garanto que, havendo um aumento em até 500 horas, haverá um ganho de R$ 12,50 para cada hora que você aumentar. Ah, professor, e o permissível reduzir? Era só se encaixasse na situação, né? São situações hipotéticas futuras de não ter as 4.800 horas. Mas olhando o cenário atual, analisando o cenário atual, a gente só pode afirmar que esse ganho de 12,50 servirá para as primeiras 500 horas contratadas. Depois disso, tem que rodar o solver de novo para ver o que vai acontecer. Ok? Esse mesmo cálculo, pessoal, essa mesma fórmula, a gente meio que vai sair fazendo aí para todo mundo, né? Aqui é o que eu já falei. Vamos lá. E para o preço sombra da segunda restrição, qual será o valor de estabilidade? Mesmo jeito, intervalo de variação de RHS para a segunda restrição. Preço atual, RHS atual, 2.400. Anotei aqui, ó, 2.400. Menos permissível decréscimo, que é um decréscimo, 250. Menos 250. De novo, RHS atual, 2.400.
Aqui. Permissível decréscimo. Pessoal, dica, tá? Esse IE mais 30, que você está vendo que vai aparecer aqui 4 vezes, vocês vão entender isso como o infinito, tanto de forma positiva como de forma negativa. Ele é algo que você vai aumentar ao máximo possível ou é algo que você vai reduzir ao máximo possível, que seria zero, né? Por exemplo. Vamos tentar entender aqui a situação. Mas entenda como infinito que o cálculo vai ficar mais fácil de compreender. Quando a gente faz 2.400 menos 250, dá isso aqui, ó, 2.150, certo? 2.400 mais infinito, obviamente, o infinito. Vamos lá. O que que esse cálculo do preço sombra zero, até porque o preço sombra aqui é zero, vai se manter zero em que intervalo? Da seguinte situação. Se eu tiver disponível no meu setor de mão de obra de montagem de 2.150 horas até o infinito, resumindo, 1 milhão de horas, 300 bilhões de horas, não interessa, o maior número que você conseguir imaginar. Se eu tiver de 2.150 horas em diante, o preço sombra será zero. Professor, e se eu tiver 2.100, você vai ter que rodar o solver novamente para entender se haverá um impacto no preço sombra dessa variável ou não. Ele só garante que o valor do preço sombra associado à variável fabricação, setor de montagem será zero se a quantidade de horas nesse setor for de 2.150 infinito. Professor, eu me encabulei com todo mundo, tinha lá 250 horas sobrando, demiti 40 pessoas, só tenho agora 2.090 horas disponíveis. Roda o solver de novo. Vai ter que rodar de novo, porque provavelmente não será mais zero a resposta do preço sombra. Só dá para saber rodando, ok? Então ele vai dizer aqui, ó, restrição 3, quantidade de bicicletas femininas produzidas, né? RHS atual 250, aqui, menos permitível decréscimo, que é o permissível decréscimo, aqui, ó, e é mais 30, infinito também, né? RHS atual 250 mais permissível acréscimo de 700, 250 mais 700. O resultado, até errei aqui, ó, 250 menos infinito é zero, tá, pessoal? Pode botar zero aqui, porque a gente não trabalha com número negativo. Então, é de zero quantidade de bicicleta feminina produzida a 950. Então, esse cálculo aqui ele é até meio que insignificante, né? Porque é uma restrição de mercado que gerou o preço sombra zero. Então, você nem precisa falar sobre isso. Né? Eu fiz o cálculo aqui para demonstrar como ficaria, mas significa o quê? Que o preço sombra associado a essa variável, né, essa restrição, se mantém zero, se mantendo essas quantidades produzidas. Né? Não tem muito impacto no relatório isso aí, tá, ok? Por último, o quarto, né, ele vai dizer aqui, ó, 250, que é o atual, menos 250, aqui, que é o permissível decréscimo, mais, perdão, 250 mais 700 também, né? Ele disse aqui que é o permissível acréscimo. 0 a 950, 250 menos 250 dá 0, né? 250 mais 700, 950. O que isso aqui vai representar? Ó, cadê? Aqui, menos 20. Significa que esse prejuízo de menos 20 reais só vai ocorrer, né, ele garante que ele vai ocorrer, se for solicitado que seja produzido entre a primeira bicicleta, né, de 0 até 950 bicicleta masculina. Então, o que a gente consegue deduzir aqui, ó? Se ele está produzindo, vou até fazer a conta, se ele está produzindo 250 unidades de bicicleta masculina, vamos fazer isso vezes 20, dá 5.000. Então, significa o quê? Que ele está deixando de ter um ganho de 5.000 reais a mais em sua função objetivo para estar produzindo essas 250 bicicletas. Ok?
ok? Só que isso é o fator que eu conversei, né? Não quer dizer que porque é um produto menos interessante que você não vai produzir, tá? Então, muito cuidado aí nessas análises, digamos assim, certo? Vamos ver o que ele diz aqui. Qualquer alteração nos valores dos RHS de qualquer uma das restrições pode ocasionar uma mudança na solução ótima. A única coisa que se pode saber é como ficará o valor da função objetivo se esta alteração estiver dentro do intervalo de estabilidade, que foram esses intervalos que eu calculei com você aqui agora, tá? Então, assim, mudou o RHS, né? Mudou esses indivíduos aqui. 4.800, 2.400, 250, 250. Mudou. Fora desse intervalo, roda o solve de novo. Mudou. Dentro desses intervalos, os resultados, os impactos serão os previsíveis aqui, como o preço sombra, tá? Então, essa parte aqui azul, ó, botei aqui, ó, intervalo de variação do RHS, né? É o intervalo para demonstrar os limites da aplicação do preço sombra. Significa que o preço sombra vai existir dentro desses critérios apresentados aqui, ok? Vamos ver o que ele fala aqui agora. Imagine agora que o dono da sua bicicleta recebe um relatório indicando que o lucro do modelo de bicicletas femininas caiu para R$ 42. O lucro da bicicleta feminina é 50, né? Mas vamos supor que caiu para 42. Pois a mesma utiliza algumas peças importadas que tiveram seu preço elevado com a subida do dólar, ocasionando assim um acréscimo no custo unitário da bicicleta. Este empresário pergunta a você o que fazer. Será que o plano de produção diário, estabelecido pelo modelo de programação linear, continuará o mesmo? Qual é o nosso atual plano de produção? Produzir 950 unidades da bicicleta feminina, né? E 250 da masculina. Esse é nosso plano de produção. A pergunta aqui, ó. Teremos que rodar o modelo novamente, fazendo assim a alteração do coeficiente do x2 da função objetivo? Resumindo, trocar esses R$ 50 aqui, ó. Vamos lá, vai chegar lá, aqui, ó. Ao invés de digitar 50, digitar 42 e ter que rodar o solver todo de novo, nesse momento a gente vai aprender a calcular um intervalo de confiança para o mix de produção, né, digamos assim, para os valores sugeridos como solução ótima pelo solver, né? Então ele vai dizer aqui o seguinte, ó, intervalo de variação do coeficiente da função objetivo. Eita, nome grande. Qual é essa parte agora? Ó? Essa parte de cor rosa, né? E eu acho que dá para chamar isso aqui de rosa. Tá vendo aqui? Tá marcadinho aqui os três. Ó a fórmula. Coeficiente objetivo. Quem é coeficiente objetivo? Essa aqui, essa coluna aqui que está escrito objetivo coeficiente, né? Que é tudo escrito ao contrário. Que tem aqui o 50 e o 30. Menos permissível decréscimo, a mesma lógica que você fez há pouco tempo, aqui, ó, 20 e infinito, né? Fecha aqui o intervalo, mais uma vez, coeficiente objetivo, que é o 30, mais permissível acréscimo, que aqui nesse exemplo vai ser aqui infinito, e embaixo vai ser 20. Então, vocês vão fazer essa mesma formulazinha que vocês fizeram agora, vocês vão fazer aqui em cima, mas para analisar o mix de produção. Vamos fazer, vamos botar em prática, ó. Para o exemplo, tem-se que somente alterações no coeficiente x2 dentro do intervalo abaixo não conduzem a uma nova solução ótima ou um novo plano de produção de só bicicletas. Vamos calcular, vamos ver se é isso aqui mesmo que ele está dizendo. Você quer saber de x2, né? Mas vamos ver. Intervalo de variação de x1. Vamos lá, vamos correr lá em cima. 50 menos 20, que é o decréscimo, 50 mais infinito. Vamos ver como é que fica, ó. 50 menos 20 e 50 mais o infinito. É assim que você montaria lá o intervalo. 50 menos 20 dá 30. 50 mais o infinito vai dar o infinito. Então, o que isso, professor, pelo amor de Deus, o que isso significa? Ele vai dizer aqui agora. Eu já explico para vocês poderem se consultar. Esse intervalo mostra, portanto, que o lucro unitário do modelo de bicicletas femininas cair até R$ 30, nenhuma alteração no plano de produção ótimo, que é o quê? Produzir 950 bicicletas do modelo feminino
e 250 bicicletas no modelo masculino, irá ocorrer. Resumindo, se esse lucro aqui, vamos lá, deixa eu subir, vamos subir, aqui, ó. Perdão, aqui, agora vai. Se esse lucro aqui de R$ 50 da bicicleta feminina, você rodar o solver com 49, 48, 47, 33, 31,50, R$ 30,50, vai continuar mandando produzir 950 unidades da feminina e 250 da masculina. Óbvio que o lucro vai diminuir, mas o mix de produção, né, os itens sugeridos para a produção permanecem as mesmas quantidades. Agora, se você disser, rapaz, o custo, o lucro da bicicleta feminina caiu em 50%. Uma queda de 50% aqui seria o quê? Ao invés de R$ 50, o lucro seria de R$ 25. Permanece o mix de produção? Não, não permanece. Vai ter que rodar o solver de novo, porque vai mudar. Vai surgir, né? Irão surgir novos valores, tá bom? Na sequência, ele vai dizer aqui, ó, isso aqui é para o modelo de bicicleta, né, feminino, né? Vamos calcular agora do modelo masculino. Coeficiente, aqui, coeficiente do modelo masculino, 30, né? Menos decréscimo, que é infinito. Coeficiente objetivo, 30, mais permitivo acréscimo, que é 20. Já coloquei lá, né? Daqui, ó. 30 menos infinito, 30 mais 20, né? Coeficiente menos permissível decréscimo, coeficiente mais permissível acréscimo. Só dar um espaço aqui. Então a gente sabe que 30 menos infinito, o menor número possível que a gente vai trabalhar é zero, tá bom? Vamos botar aqui zero para facilitar o entendimento. E 30 mais 20, 50. O que isso significa? Ó, se o preço, o lucro, né? Na verdade, o lucro da bicicleta masculina for de zero, né, pelo amor de Deus, sem chance, né, de zero até R$ 50, permanece sendo produzido as mesmas quantidades de bicicleta masculina e de bicicleta feminina. Ok? Então, o que vai acontecer? Pessoal, a partir de que lucro, a partir de que ganho haverá alteração na produção de bicicleta masculina? R$ 50,01, se a gente colocar lá no solver, R$ 50,01 já vai mudar a quantidade de bicicletas masculinas produzidas, tá? Ele fala aqui, ó, observe também que se o lucro unitário deste modelo subir para além de R$ 50, um novo plano de produção será estabelecido. Então, o que define esse mix de produção hoje? A bicicleta feminina não pode diminuir de R$ 30, aumentar ela pode, né? É infinito. A bicicleta feminina não pode ter um lucro menor que R$ 30, certo? E a bicicleta masculina não pode ter um lucro acima de R$ 50. Se uma dessas duas coisas acontecer, precisa rodar o solver novamente, ok? Deu para entender, pessoal, a ideia aqui de cada um? O que vocês acharam aí? Me diz aí, só para me ver se vocês... Eu sei que eu falei muito, sei que é muita informação de uma vez, mas ao que vocês ouviram, deu para entender o que significa cada coisa? Deu sim, Leandro. É muita coisa, mas deu para entender, né? É uma coisa É assim. muita coisa, o juiz fica perturbado, mas na prática vai melhorando. Mas o que acontece? Você está vendo que eu botei aí tudo bem detalhado, Caio? Para quê? Para quando vocês forem fazer aí em uma questão sua, poxa, é só seguir o mesmo passo a passo. Você está entendendo? É só seguir o mesmo passo a passo. Beleza, vamos lá.
Esse relatório de limites eu não vou trabalhar, tá? Ele é bem... Não acho legal, certo? Mas, por exemplo, imagina agora que eu faço assim, ó, pessoal, vocês conseguiram compreender todos os dados apresentados nos relatórios. Você agora é o consultor da parada. Opa, desculpa. Perdão. Você agora é o consultor da parada e precisa, tudo isso que a gente conversou está na sua cabeça, né? Isso aqui está pronto na sua cabeça. Só que agora você precisa apresentar isso para quem lhe contratou, para a empresa contratante, ou para um gerente, ou para o diretor, seja lá para quem for. E você quer fazer isso de forma escrita. Um relatório, além de apresentado, ele precisa ser elaborado de forma escrita, é um documento, né? E isso eu vou pedir de vocês, com certeza. Como é que você montaria esse relatório? Eu vou montar aqui com vocês de uma forma bem breve, certo? Eu vou mostrar aqui meio que o mínimo que a gente tem que escrever, que na verdade o mínimo eu meio que já marquei de vermelho, né? Você já deu para entender que eu forcei a barra em algumas situações. Mas o que é o mínimo? A gente já pode falar, né? Ó, foi sugerido pelo solver que deveriam ser produzidos 950 bicicletas femininas e 250 bicicletas masculinas, gerando assim uma lucratividade diária, né, um fator diário nesse exemplo, uma lucratividade diária de 55 mil reais. Ponto. Aqui, você já matou um parágrafo da primeira e da segunda tabelinha lá do primeiro relatório. A segunda tabelinha agora vai falar de quê? Das restrições, né? Do plano de produção. Perdão, das restrições que envolvem o plano de produção. Vou citar linha por linha, né? Ó. Foram utilizados. Foram utilizadas as 4.800 horas disponíveis, menino, no setor de fabricação, não havendo assim nenhuma folga, ou nenhuma sobra. Vamos usar aqui sobra, só para dar um nome diferente, eu não gosto de nome sobra, não. Não havendo assim nenhuma sobra. No setor de montagem, foram disponibilizadas 2.400 horas, eu acho que foi. 2.400 horas, onde foram utilizadas 2.150 horas, percebendo-se assim uma folga de 250 horas no departamento. Nesse momento, pessoal, se diferencia, faz como o outro, o ônibus menino, né, como a gente brinca. Você pode matar aí a situação, ou já pode sugerir algo para essas 250 horas, certo? Ou, como também é normal, a gente cita tudo e lá no final elabora ressalvas sobre todo o relatório. Ambas as formas são aceitáveis. Eu vou fazer aqui no grosso e vou fazer as ressalvas lá no final, tá bom? Em relação às quantidades mínimas exigidas no mix de produção, foi sugerido que, além do mínimo, fossem produzidas mais 700 bicicletas
femininas. As bicicletas. Ai, ai, ai. As bicicletas masculinas deverão ser produzidas em quantidade mínima informada. 250. Falei daquelas duas linhas lá também, né? Depois disso, a gente tem quem? A gente tem aqui o custo reduzido. Se você quiser falar, para mim é opcional, não faço questão, se tivesse, falaria. Não foram identificados impactos negativos na função. Perdão, não foram identificados possíveis impactos negativos na lucratividade em caso de aumento nas unidades produzidas. Não vejo muita necessidade disso aqui. Isso aqui é meio, né? Sem necessidade. Mas beleza, falei. Preço sombra. Seguindo aquela mesma sequência que a gente falou lá, né? Ao analisar os setores de fabricação e de montagem, vou subir aqui, foi possível identificar o gargalo operacional da SB, né, da Só Brinquedos. O setor de fabricação utilizou de todas as 4.800 horas, eu já falei lá em cima, né? Disponibilizadas. Sendo assim, o seu fator limitador. Bom, resumindo, é o que limita a produção de mais itens, essas 4.800 horas. Ela trava a produção devido a essas 400 horas. Em análise, a gente já falou isso lá atrás, né? Mas em análise realizada, pelo Solver, nem precisa citar isso, né? Para cada unidade de hora acrescentada nesse departamento, haverá um ganho de R$ 12,50, vírgula, sendo respeitado o limite de acréscimo de 500 horas. Justificamos já o intervalo. Você pode até citar aí. Caso se tenha o interesse em aumentar a quantidade de horas em valor superior ao informado, será necessário a realização de novos cálculos. Só para mostrar. Só para explicar, certo? Vamos lá. O próximo setor de montagem. O setor de montagem, eu ainda estou falando dos dois, não tem parágrafo não, perdão. No setor de montagem, não será cogitada o aumento de horas, pois já existe 250 horas excedentes.
dela, beleza? Restrição de valor mínimo a ser produzido de bicicleta feminina e masculina. Feminina deu 0. Restrição de mercado, que dá preço sombra 0, não precisa falar nada, tá? Porém, o outro deu menos 20, né? A produção de bicicletas masculinas pode vir a gerar perdas. Não, pode vir a gerar reduções na lucratividade informada, caso exista o aumento das unidades produzidas. Vírgula. Cada unidade acrescentada irá gerar uma redução de R$ 20 na função objetivo. Vírgula. Sendo respeitado o limite, agora não lembrei o limite, ó. A última informação não lembrar, como é que pode? Sendo respeitado o limite de 900 aqui, de 950. 950 unidades. O limite de acréscimo, na verdade é de 700, né? Que já tem 250, perdão. O acréscimo de 700 unidades de bicicletas masculinas. Aqui, pessoal, vocês percebem que rapidinho eu falei sobre tudo que foi citado nesse relatório, certo? Isso aqui é o mínimo que vocês vão me entregar. Vai ter lá essa questão. Elabora um relatório. Vai ter, certeza. Mais certo que o sol de amanhã. Vai ter eu pedindo para você fazer essa análise. Vai ter um trabalho eu pedindo isso aqui. Vai ter um trabalho eu pedindo isso aqui. Então, eu vou querer receber, no mínimo, isso aqui. Só que aí, se você quiser fazer como outro, uma visão diferenciada, a gente tem muita coisa que pode discutir isso aqui, que está fora do relatório. Alguns tópicos, né? Produto mais relevante. A gente poderia conversar muito aqui sobre as bicicletas femininas. É óbvio que ela é mais interessante. Por quê? O cara deixou claro, se você aumentar a quantidade de bicicleta masculina, você vai reduzir seu lucro. O cara mandou você produzir uma porrada de feminina, porque era mais interessante. Poderíamos escrever sobre isso. Poderíamos escrever sobre investimento. Aonde? A gente só tem 2 setores de produção nesse momento que estão sendo analisados. O de fabricação e o de montagem. O de montagem está boiando. Então, será que seria interessante realizar investimentos no setor de fabricação? Com certeza, né? Se eu tivesse dinheiro para investir, eu investia aí no setor de fabricação. Analisar a sobra, a folga, o excedente de horas disponíveis no setor de montagem. Poderíamos conversar com isso aqui? Um monte de coisa. Vou até aqui, por exemplo. Produtos mais relevantes. O que, é que a gente poderia falar nesse primeiro aspecto? Pesquisa de mercado. Né? Regiões de maior demanda da bicicleta feminina. Forçar isso aí, né? Tem uma demanda
correr, tentar produzir mais a feminina, afinal é o que dá mais lucro. Poderíamos discutir sobre isso em um relatório, né? Alocação de recursos. A pergunta é, onde investir? Está vendo aqui que o gargalo é no setor de fabricação, poderíamos conversar sobre isso. O que fazer com essas 250 horas? Emitir? Realocar? Perdão. Continuar com as perdas? São perguntas que cada negócio vão ter suas características peculiares, certo? Outro aspecto que dá para discutir, riscos no aumento da demanda das bicicletas masculinas. Redução do lucro. Como assim, professor? Imagina que um parceiro seu, certo? De trabalho, né? Um cliente seu de muitos anos, diz assim, ó, tô vendendo bicicleta aqui adoidado. Eu peguei 100 masculina e 100 feminina. Das femininas eu vendi 30. Mas das masculinas eu já vendi 90. Eu preciso de bicicleta masculina para ontem. Entendeu já o drama? Aí você vai dizer, não tenho mais não. Não posso aumentar a minha produção de bicicleta masculina não, porque senão meu lucro diminui. Tá entendendo? Então, cada região, por mais que a questão diga assim, que é ilimitado, né, que tudo que é produzido vai ser vendido, beleza, show de bola. Mas supondo, isso que é uma brincadeira, supondo que uma região específica fala para você que precisa de mais bicicleta masculina, precisa de 300 para amanhã. Você vai produzir as 300? Então, são situações de mercado que a gente pode morrer de brincar aqui, de simular, de conversar, e não existe uma resposta perfeita. Se você for olhar só por dinheiro, você vai dizer, não, vou produzir bicicleta masculina não, sou louco. Já estou produzindo demais. Ou, vou produzir, vou diminuir minha lucratividade, mas vou atender meu cliente. Vou manter uma parceria, um relacionamento com meu cliente. Show. Entendeu? Só que esses fatores subjetivos demais, né? Eu não posso discutir isso com você aqui, porque eu não posso dizer que você está errado. Ninguém aqui está discutindo sobre política de negócio. Ninguém aqui está falando sobre a política de gestão de uma empresa. Não, a gente está falando de números. Os números dizem isso. O que na vida real você vai fazer ou não, são outros 500. Agora, os números estão te dizendo. Lembre-se, o solver, ele não te dá uma ordem, não. Você tem que entender isso. O solver é uma sugestão. Ele lhe mostra o que vai ocorrer no cenário que você pediu para ele calcular. E ele calcula. Ó, nessa situação é essa. Se a gente abrir agora o solver e botar assim, ó, o mínimo de 450 bicicletas masculinas, o que vai acontecer? Vamos lá ver. A curiosidade é maior. Vamos lá ver. Deixa eu abrir aqui o solver. Tem esse modelo pronto. Deixa eu ver onde é que tá. Achei. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar essa tela com vocês. Aqui. Não sei se as fórmulas estão lançadas. Espero muito que sim, para não me decepcionar. Mas deixa eu ver. Parece que tá. Vamos lá. Eu vou mudar aqui a regrinha da coisa. Eu vou dizer que, na verdade, já até alterado aqui. Eu já até alterei. Eu vou dizer que eu quero 400 bicicletas masculinas aqui. 4.800, 2.400, 250 e 400. Vamos ver o que acontece com o solver aqui.
Deixa eu ver se tomara que as fórmulas estejam lançadas. Se tiver, vai ser rápido. Resolver. Olha o que ele fez. Não vou nem pedir para gerar relatório. Olha o que ele fez. A lucratividade, que era 55 mil, diminuiu para quanto? Para 52, não é verdade? Ó, pessoal, a gente pode tirar a prova real. Ó. Um diminuiu 3 mil, a gente aumentou em 150 unidades, não foi? Vamos fazer a conta aqui, ó. 150 vezes 20. 3 mil certinho. Lembra que o Solver disse? Ó, se para cada unidade que você aumentar aqui, a sua função objetiva cai em R$ 20. A gente aumentou 150 unidades para atender um cliente. Nossa função objetiva caiu aqui, ó, bonitinho, para 53 mil, para 52 mil. Entendeu o que o Solver faz? Ah, Leandro, ele calculou até quanto? Até 900, foi? Deixa eu ver aqui. Até 900. Isso foi uma porrada. Até 950. Eu vou botar 1000 para testar o desmantelo, que eu acho que não vai nem conseguir produzir. Vamos ver o que acontece se eu produzir 1000. Se eu pedir para produzir 1000. Acho que ele não deixa, não. Solver, resolver. Aqui, ó. Não consegue. Ele não tem material, né? Ele não tem a quantidade para produzir o mínimo de 250 feminino e no mínimo 1000 da masculino. Mas ele ainda mandou produzir, ó. O máximo que ele vai conseguir é 950 da masculina e 250 da feminina. Lucro aqui, ó, 41 mil reais. Então, assim, pessoal, a gente pode sair aqui fazendo... Ó, vamos zerar isso aqui para ver o que acontece. Ó. Não tem obrigação de produzir bicicleta masculina. Vamos ver o que acontece. Olha o que o Solver disse. Ótimo, não vou produzir nenhuma. Vou produzir 1.200 bicicletas femininas e vou ter um lucro de 60 mil. Entendeu a ideia da coisa? Então, assim, ó, se a gente fizer aquela conta de 250 que ele mandou obrigar, vezes os R$ 20 que ele está perdendo em cada bicicleta, dá os 5 mil certinho que a função objetiva aumentou. Então, assim, você pode, na sua vida pessoal, obviamente, né, aprimorar o relatório com essas simulações que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Ó, a não produção de bicicleta masculina vai gerar para você uma lucratividade máxima de 60 mil reais, de 1.200 bicicletas femininas, e você vai usar tudo, ó. Olha que top. Não vai boiar funcionário. Se você produzisse só bicicleta feminina, você ia usar tudo. Entendeu? Então, assim, você não ia ter o prejuízo de gente sobrando, né? Você não ia ter o desgosto de produzir bicicleta masculina. Então, são infinitas as situações que a gente pode envolver. Ah, vou produzir, eu quero... Não tá vendendo bicicleta feminina, eu vou produzir no máximo, olha que interessante, 400. Vou substituir, tá? Ó. Solver. Bicicleta feminina não tá saindo, eu vou alterar aqui, ó. Eu vou alterar para menor ou igual, tá maior ou igual, tá vendo? Ok. E qualquer quantidade de bicicleta masculina, vamos botar para resolver. Olha o que ele fez. Mais uma vez, ó, mandou produzir o máximo de bicicleta feminina que ele consegue vender, 400, e pegou o resto da galerinha dele, ó, e mandou produzir bicicleta masculina, 800, né, que não tinha nenhum limitador. Lucratividade, 44 mil. Tá boiando aqui 800 horas no departamento de montagem. Entendeu? Ah, vamos trabalhar com outra limitação. Vamos supor que ele não consiga... Vamos botar aqui 500 e 500. 500 de masculina e 500 de feminina. Eu não consigo vender mais que isso. O processo está saturado. Não está saindo bicicleta e tal. Vamos alterar aqui também. Ó. Alterar, menor ou igual. Não está saindo mais bicicleta. Resolver. Olha o que ele mandou fazer. Deu a conta certinha. Ele mandou produzir 500 de cada. Sobrou mão de obra de fabricação e sobrou mão de obra de montagem. Resumindo, você tem funcionário demais, né? São 800 horas aqui e 400 horas aqui. E 900 horas aqui. Minha empresa, baseada no cenário de funcionários que eu tenho hoje, não tem como produzir só isso, é pouco. Ou eu demito, ou eu aumento essa produtividade. Então,
vão surgindo situações e situações que você vai sair simulando para poder atender ou não ao mercado. Deu para entender, pessoal, qual é a ideia aqui dos relatórios? Do que você pode sair simulando aqui? Alguém quer que eu faça alguma simulação em específico? Alguma curiosidade? Deixa eu voltar aqui para o resultado inicial. Beleza, 55 mil. Tá? Então, assim, o relatório, ele vai ser gerado, né, por vocês mesmos. Tá? É vocês pegarem esse passo a passo, esse material que está aí com vocês, e produzir detalhe por detalhe. Tem uns que vão ser bem simples. Deixa eu abrir aqui uma questão. A questão número 1 lá dos nossos exercícios, para você ver como é simples. Deixa eu ver aqui, solver. Questão 1. Deixa eu abrir aqui para ver qual é. Eu nem lembro mais. Deixa eu abrir aqui exercícios, aluno. Questão 1. A do alfaiate. Deixa eu ver se eu tenho respondido. Eita, de Monteiro. Aqui, ó. Deixa eu espelhar para vocês. A questão do alfaiate. A primeira questão que a gente trabalhou em sala, né? Só para vocês terem uma ideia do que a gente viu em sala. Essa questão é legal. Beleza? Ó, produzo ternos e vestidos. Um lucro com o terno é R$300. Um lucro com o vestido é R$500. Certo? Para produzir um terno, eu gasto 2 metros de algodão, 1 metro de seda e 1 metro de lã. Para produzir um vestido, eu gasto 1 metro de seda, desculpa, 1 metro de algodão, 2 metros de seda e 3 metros de lã. Eu tenho no meu estoque, né? Perdão, aqui. 16 metros de algodão, 11 metros de seda e 15 metros de lã. E quero produzir o máximo que eu puder com esse estoque. Eu quero ganhar dinheiro. Melhor eu tenho que decidir quantos ternos e quantos vestidos eu vou produzir. Rodei o solver. Rodei o solver, ele disse o seguinte, ó. É até interessante esse exemplo, né? Ó. O lucro do vestido é de R$500. O lucro do terno é 300. Mas mesmo assim, ele optou por produzir mais ternos. Por quê? Provavelmente por consumir menos matéria-prima, né? Aquele consome 4 metros, esse aqui consome 6 metros. Então ele achou mais interessante produzir ternos, mais ternos, né? Que não tem restrições de mercado, é para produzir o que der mais dinheiro mesmo, né? Ele disse, ó, produza 7 ternos, produza 2 vestidos, você terá um lucro de R$3.100. Vamos ver o que foi que os relatórios disseram? Eu já vou falar aqui, pessoal, elaborando um relatório na minha mente, certo? Para se obter uma lucratividade de R$3.100, o solver sugeriu que fossem produzidos 7 ternos e 2 vestidos, ok? Sabe-se que será utilizado, aqui ó, zerado, ó, todo o algodão do estoque, toda a seda do estoque, porém haverá uma sobra, né? Haverá aqui uma folga, né? Faz, de 2 metros de lã. Então, 2 metros de lã não será utilizado nesse sistema de produção aqui informado, certo? Relatório de sensibilidade, eu já fiz a conta aqui, ó. Preço custo reduzido, zerado, não vai falar. Vamos para o preço sombra. Olha o que o preço sombra desse. Deixa eu diminuir isso aqui, porque tá feio pra caramba. Aqui, agora sim. Para cada... Eu tenho 2 recursos que foram utilizados ao máximo, né? O algodão e a seda. Então, ele diz o seguinte, ó. Para cada... Na verdade, eu só mostrar aqui os cálculos que eu já fiz, tá? Antes de qualquer coisa. 16 menos 6, aqui, ó. E 16 mais 6, gerando um intervalo de 10 a 22. Também calculei aqui, né? Ó, 11 menos 3 e 11 mais 1,2. Deu 8 e 12,2. São os intervalos, né? Aqui também já calculei os intervalos, ó. 300 menos 50 e 300 mais 700. 500 menos 350, 500 mais 100. Tá tudo aqui, ó. Prontinho. 250 a 1.000 e 150 a 600. Então, continuando o relatório. Analisando
os níveis de estoque, o estoque disponibilizado, foi possível perceber que foi utilizado todo o algodão, né, como foi citado, onde, caso seja realizado investimentos no algodão, para cada 1 metro de algodão que eu disponibilizar a mais no meu estoque, haverá um ganho na minha função objetivo de R$ 33,33. Na seda, do mesmo jeito, eu usei toda a seda. A seda que é bom aqui, o negócio aqui ficou bom na seda. Para cada metro de seda que eu aumentar no meu estoque, haverá um ganho na minha função objetivo, que atualmente é 3.100, né? De R$ 233,33. Ambos respeitando os seguintes limites, né? Eu tenho 16 de algodão, eu consigo aumentar aquele no máximo em 6, né? Nos próximos 6 metros de algodão que eu comprar, que eu adquirir, haverá um lucro aí de R$ 33,33 por metro. Na seda, a situação é mais, como é que eu faço? Mais minuciosa, né? Requer mais atenção. Ele diz que esse aumento de R$ 233,33 só será válido para 1,2 metro, né? Para 1,2 metro. Né? Seria o máximo que ele conseguiria aumentar, tendo esse ganho. Ah, professor, mas eu comprei 3 metros. Tem que rodar o solver novamente, beleza? Na lã, não pretendo aumentar meu estoque de lã, porque eu já tenho lã sobrando, né? Eu já tenho 2 metros de lã sobrando, então, sem necessidade, tá ok? Aí, continuando aqui no mix de produção. Para que a quantidade, né, de ternos produzidos se mantenha 7, ele diz aqui, ó, o lucro dele não pode ser menos de R$ 250. Se for menos de 250, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai mandar produzir vestido, não é verdade? Aí ele faz de 250 a 1.000. Se o lucro do terno for superior a R$ 1.000, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai dizer, nada de produzir vestido, vamos produzir só terno. Ele cria aqui um intervalo bem interessante, tá ok? Com o vestido, mesma coisa. Hoje ele mandou produzir 2. Mas em que situações essa quantidade pode ser alterada? Ele diz o seguinte, ó, o intervalo de lucro para se manter uma produção de 2 vestidos é entre 150 e R$ 600. Se o lucro do vestido for menos de R$ 150, haverá uma redução na quantidade de vestidos produzidos. Se o lucro do vestido for superior a R$ 600, haverá um aumento na quantidade de vestidos produzidos, ok? No grosso, no seco, o relatório é isso aqui, tá bom? É falar os cenários que estão, né, sendo gerados, digamos assim. Deixa eu tirar esse colorido todo aqui. Que estão sendo gerados por cada relatório. Então, o que vocês vão fazer? O que vocês vão começar a fazer? Vocês vão emitir relatórios das planilhas, né, e resultados gerados pelo solver. Vocês vão ter que fazer esse cálculo aqui, ó, bonitinho, tá? Para vocês identificarem os limites, ok? E vão ter que escrever, de fato, relatórios sobre isso, tá? Inicialmente, só para eu testar a vida de vocês, né, vocês vão responder, obviamente, questões mais fáceis, né? Que eu vou até pedir que vocês anotem aí para vocês irem testando. Tá? Deixa eu ver se eu até marquei aqui quais que eu queria que você fizesse. É a questão 6, tá? Essas aqui vocês vão me enviar para a próxima aula a gente trabalhar isso, tá? Questão 6, questão 7. Opa, questão 7 não, peraí. É porque essas são fáceis demais, mas são essas mesmo. Questão 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Tá? Essas 3 aqui primeiro, dá para colocar a 9 também. É tudo de produção, bem simples. A 9 também. 6, 7, 8 e 9. São 4 questões, pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação, senão já deve estar gigante